zero, já que a haste encontra-se em equilíbrio. Pela regra da poligonal, se posicionarmos a origem de uma dessas forças na extremidade da outra sucessivamente, teremos que a extremidade da última força coincidirá com a origem da primeira posicionada. Então temos a força T, a força peso e a força aplicada pela coluna. A força peso e a força aplicada pela coluna são ortogonais entre si, formam 90 graus entre si, já que F é horizontal e peso é vertical. E a força aplicada pelo cabo, a tração, forma 30 graus com a direção horizontal, ou seja, com a direção da força F. Observamos então que esses três vetores formam um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é a intensidade da tração, e os catetos são a intensidade do peso e da força aplicada pela coluna. Desse triângulo ABC, podemos dizer que, sendo de 30, é igual ao cateto oposto BC a ele, divididos pela hipotenusa AB. No entanto, lembre-se que há uma parede sem atrito. Há uma distância L acima do centro da esfera. Assinale a alternativa que representa a expressão para a intensidade da força da parede sobre a esfera. Bem, inicialmente, observe que temos um triângulo retângulo formado pelo ponto A, pelo centro da esfera e pelo ponto de contato entre a esfera e a parede, o ponto B. O comprimento AC, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, forma com o comprimento AB, que é o cateto desse triângulo retângulo, um ângulo que chamei de θ. Então, nesse triângulo retângulo, podemos dizer que a tangente do ângulo θ, que é o cateto oposto a ele, BC, sobre o cateto adjacente, AB, será igual, então, a R sobre L. Agora, vamos posicionar as forças que atuam na esfera. Como é uma esfera homogênea, a força peso está agindo no seu centro geométrico. O planeta puxa a esfera puxa o centro do planeta. Por sua vez, a esfera puxa o cabo que a conecta ao ponto A, e o cabo puxa a esfera. Observe que o cabo tem a direção do centro da esfera. Finalmente, a esfera empurra o ponto B da parede e a parede empurra a esfera. Agora é importante ressaltar que foi dito no texto que não há atrito entre a parede e a esfera. Logo, a força de contato entre a esfera e o ponto B é plenamente perpendicular à superfície. Assim sendo, ela possui a direção do centro. Então, sobre a esfera, em seu centro, atuam três forças, e sabemos que a resultante dessas forças é igual a zero, pois a esfera está em equilíbrio estático. Logo, se somarmos esses três vetores T, P e Fn, obteremos uma figura fechada. Ora, obteremos um triângulo, já que são três forças. Então, a regra da poligonal garante que, ao posicionarmos a origem de uma força na extremidade da outra sucessivamente, se a resultante dessas forças é igual a zero, a extremidade da última força posicionada deve coincidir com a origem da primeira. Aí está o triângulo formado pelas forças que atuam sobre a esfera. Esse triângulo é um triângulo retângulo, já que a direção da força-peso e a direção da componente normal de contato formam entre si 90 graus. O ângulo formado entre a força T e a direção vertical é o ângulo formado entre o fio
e a parede. A tangente de um ângulo num triângulo retângulo é dada pelo seu cateto oposto sobre seu cateto adjacente. Então a tangente de θ vai ser a intensidade da força Fm sobre a intensidade da força peso. Ora, mas tangente de θ também é igual a R sobre L. Logo, força normal sobre intensidade do peso, mg, é igual a R sobre L. Logo, a intensidade da normal será mg vezes R dividido por L. Alternativa correta, C. Um bloco de peso P é sustentado por fios como indica a figura. Calcular o módulo da força F. O fio é acionado com uma força T. Então o fio puxa o sistema com uma força T no ponto de aplicação da força F. Então, naquele ponto em que atuou a força T e a força F, atua também na direção vertical a ação do peso sobre o bloco. Como aquele ponto está em equilíbrio, a resultante das forças sobre aquele ponto deve ser igual a zero. Então, se somarmos pela regra da poligonal a força F, a força T e a força peso,